Olá, boa tarde, amigos. Estamos de volta, fazendo agora mais um bate-papo. E hoje muito especial, será um bate-papo com a nossa querida Maria Quitéria, ex-prefeita de Cardeal da Silva, ex-presidente da FLEM, né? Fundação Luiz Eduardo Magalhães. E também foi presidente da União, né, dos Prefeitos da Bahia, né? Da UPB. Então tem um legado histórico de luta, jovem ainda, mas já tem um legado histórico de luta pelo municipalismo, né? Ela tem uma história muito bonita de defender os municípios. Então, hoje, essa tarde, finalzinho de tarde, vamos bater esse papo rapidinho, porque ela é uma correria, tem vários compromissos. Então estamos só no aguardo dela entrar aí pra gente bater esse papo e ouvir um pouquinho as opiniões dela, do que ela pensa sobre algumas mudanças estruturantes que está acontecendo no nosso Congresso. Ela também é gestora, a formação dela é muito interessante. Ela é administradora, né? Com pós-graduação. Então vamos hoje bater um papo muito legal com Maria Quitéria. Primeiramente eu Olha, quero te agradecer pelo carinho de nos receber aqui. Eu sei que da sua agenda é naquela correria, mais tarde está com a nossa senadora. Um abraço para você e pedir para você já ir falando para os nossos amigos um pouquinho de como é que está a Quitéria agora, nessa correria, se planejando. menino, não pode ser assim, não. A gente tem que. Boa tarde, gente. Hoje é um dia muito especial para mim por vários motivos. Queria agradecer esse convite. Eu estava olhando que a gente nem divulgou no meu Instagram. Flávia, um beijo. E eu queria ter mais tempo para ter divulgado a nossa live, a nossa conversa. Mas, assim, dar meu boa tarde a todos, Jefferson, para agradecer essa oportunidade de falar aqui para todo mundo, que eu sei que é da região do Baixo Sul, né? Que você está Sul da Bahia, Ilhéus. Ilhéus, do Ilhéus Baixo Sul, olha, perdão, porque a Bahia eu conheço toda, viu? Mas é enorme. Enfim, e eu queria agradecer essa oportunidade de falar com vocês. Eu estava tentando achar um lugar de luz, eu cheguei agora, tomei um banho correndo, porque hoje a minha filha está defendendo o TCC dela também. Imagina. Então eu tô assim, eufórica, para saber o resultado da nota. Estão perguntando, o amigo Gideão está perguntando de onde é você. Deixa eu só ver aqui que deu uma travada. Ex-prefeita de Cardeal da Silva, ex-presidente da UPB. Pronto, voltamos. Melhorou? Melhorou. Me desculpe, gente, eu não sou assim. Nada, não se preocupe não, que eu sei dessa correria, eu agradeço pelo seu carinho com a gente, viu? Não, gente, mas não era assim, era para ser melhor, né? As Não, pessoas mas merecem. o bom é você estar aqui com a gente, não se preocupe com outras coisas, viu? Não, então. Perguntaram, na hora Ah, que travou aí, perguntaram de onde você é. Aí eu tava falando, né, pro pessoal, eu queria que você falasse para alguns amigos nossos daqui do sul da Bahia que não te conheça, aquela galera que não te conheça. Fale um então, pouquinho de você para a galera saber. então, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Quitéria. Eu sou de Cardeal da Silva, aquela região norte da Bahia, que é indo para Aracaju. Quem conhece a linha verde, aquela parte da linha verde. A gente tem uma parte que tanto você pode entrar pela linha verde, como você pode ir pela BR-324 e pegar a 096, que sai ali por Mata de São João, Camaçari, e vai para Aracaju. Então é um pouco longe, né? Bastante longe. A Bahia é maior que a França, né? Do que um país inteiro. Imagina como a Bahia Pois é é. grande. Então a gente eu tenho a minha iniciação política, como assim posso falar,
desde os 13 anos. Eu sou bem precoce, porque eu gosto de política, não política de mandato em si. Eu nunca pensei em ser candidata, né? Fui candidata na Aham. minha cidade a primeira vez, mas nunca tinha pensado em ser política antes. Mas eu sou. Eu estava falando ontem com um general que é amigo nosso, e ele perguntando como que eu tinha entrado na política. Eu falei, gente, eu sou política desde que eu nasci, porque eu lembro que eu tinha 7 anos de idade e eu ia para a escola e eu via os meninos quebrando as carteiras, jogando para cima. Eu falava, não, que é meu dinheiro, o dinheiro da minha mãe, suado. É o dinheiro. As pessoas falam dinheiro público. Eu falo, é meu dinheiro, é seu dinheiro, não é dinheiro público. Dinheiro público você pega e joga fora. É nosso Verdade, dinheiro. É o dinheiro dos nossos verdade. tributos. Então, eu sempre fui muito política. Sempre gostei muito de falar sobre isso. Antigamente, a gente tinha telemar, né? Tinha uns orelhão na rua. Era. E o povo quebrava aquele orelhão. Ficava indignada. Falo, gente, como é que vocês quebram um patrimônio? Uma coisa que está aí para benefício das pessoas. Então, a gente sabe que falta um pouco de cuidado com as pessoas os bens públicos. Eu falava quando eu fui prefeita 2 vezes de Cardeal da Silva, da minha cidade, gente. Antes disso, eu fui secretária de Cultura e Turismo em Alagoas. Né? Fui para lá ajudar, na verdade, na campanha, e acabou que a cidade Virou gostava. gestora. As pessoas gostavam muito de mim e acabou que eu virei secretária lá. E eu não entendia muito de cultura e turismo, fui estudar, acabei passando na Universidade de Turismo, na universidade que a nossa gestão levou, a Universidade Federal de Alagoas, para Penedo. Que massa. Foi. Penedo tem o Rio São Francisco, a gente levou 2 universidades, Engenharia de Pesca e Turismo. Sim, Então, assim, a gente, é o que eu falo muito daqui, eu sou apaixonada pelo turismo, eu acredito que a gente é um viés que a gente deveria atacar diariamente, sim, porque sim. a gente Verdade. traria dinheiro estrangeiro novo sem muito esforço. A gente colocaria dinheiro no cofre público, nas casas, nos pais de família, as mães de famílias iam viver sem precisar que o governo tirasse, porque a gente teria dinheiro estrangeiro, dinheiro de outros países aqui, se a gente investisse Verdade. no turismo. E a gente, inclusive, eu, né, enquanto prefeita, enquanto presidente da União dos Prefeitos da Bahia, e aí a minha história é essa, primeiro fui Sim. secretária de turismo, depois fui prefeita. Fui prefeita, assim, do dia para o outro, fui na minha cidade, cheguei lá na minha cidade e falei, perguntei como era que estava a minha família toda de Cardeal, de Entre Rios. Eu estudei, me formei em Entre Rios. Minha filha nasceu em Entre Rios. E a minha cidade toda sempre foi assim, amém, o que o governo fala, o que o prefeito fala, o que o vereador fala. E eu sempre fui, não, gente, a gente não pode concordar, as escolas estão fechando porque não tem água. Como que eu posso deixar a criança ir para a escola e o telhado, se chove, tem que ir embora porque o telhado caiu da escola, porque o prefeito sumiu, o prefeito desapareceu? Então, eu sempre fui muito combativa, sempre fui muito ousada. E aí eu falei, E, vou ser prefeita da minha cidade, virei prefeita de Cardeal. Bem e para assim. você, assim, chegando uma jovem mulher no meio de dominado praticamente a grande maioria de homens, né? Foi complicado no início. É Você até teve que impor a hoje. autoridade. É até hoje. É até hoje. É até hoje. Os homens olham muito pra gente, principalmente eu que entrei novinha. Então, olham muito Pois pra é. gente como um corpo, né? Como Aham. um objeto de desejo, às vezes, inclusive. E a gente tem que se impor. E aí acaba que você não consegue galgar alguns espaços mesmo, porque você vai dizer Aham. não. Então, é a realidade, é a pura realidade. Não é em um setor, são em vários setores da vida, não só pública como privada. As mulheres Sim, são colocadas, às vezes, em situações desconfortáveis. Já estive em sim, situações desconfortáveis de, sabe, dar enjoo, dar vontade de vomitar, sim, sim, porque a gente enfrentar homens, né, muito machistas e assédio de toda parte, de verdade. Isso não é brincadeira, é muito sério. E a gente vê ainda que a gente tem que mudar a criação dos nossos filhos para que a gente tenha uma sim, sociedade melhor amanhã. sim, Eu sou mulher, tenho uma filha mulher e um filho homem. E sim, meu filho, graças a Deus, essa nova geração está vindo bem, bem mais consciente. Eles já estão com um sim, olhar realmente diferenciado para o que é tratar o outro, independente do sim. sexo. Agora eu queria saber de você o seguinte.
É, você também foi gestora de uma entidade importante que foi a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, que é a fundação, que uma das fundações importantes da Bahia, que cuida hoje de um programa de extrema importância, que é colocar o jovem no mercado de trabalho. Fale um pouquinho dessa experiência, depois a gente vai voltar para falar sobre o turismo, porque Ilhéus tem tudo a ver com o que você está dizendo. Mas me interessa Amo em você Ilhéus. falar, Amo Ilhéus. me interessa que você fale sobre isso, porque é uma coisa importante para o que está por vir, né? Muito importante. Inclusive, na época, eu abri mão, não fui candidata a deputada, eu ia ser deputada Sim, federal, sim, mas eu tinha que ter saído do cargo no mês de abril. Como a fundação é fundação privada que presta serviço ao governo do estado, eu achei e eu tive entendimento do Tribunal do TRE da Bahia que não precisava. Acabou que sim, muita gente, inclusive eu conheço muita gente em Léus, viu? Muita gente mesmo. sim, sim, E eu acabei não sendo candidata, exatamente porque eu tinha um trabalho que eu me realizava. Você dá oportunidade, você oportunizar as pessoas a trabalharem sem pedir favor a ninguém, isso já é meio caminho andado para uma sim, democracia, que verdade. a gente ainda vai ser um dia, né? A gente ainda Sim, não sim, é. Então, o programa Primeiro Emprego, ele foi um projeto de lei votado na Assembleia Legislativa da Bahia. O governador usou isso como plataforma de governo. Eu ouvia muito falar, colaborei muito com o programa, fui para a fundação, escolhi ir para a fundação, poderia ter ido para outros órgãos, mas eu escolhi a fundação porque seria o lugar onde eu iria contribuir no desenvolvimento do programa Primeiro Emprego, que é sim, basicamente o menino que sai da formação técnica, ele sim, teria direito pela nota dele, claro, porque a gente tinha um número de vagas, a gente tinha 4.000 vagas na Bahia inteira, e a gente tinha que fazer o ranking, e aí o ranking era o quê? Se eu tenho uma melhor nota, eu posso ficar na cidade que eu moro, se tem vaga. Se aí as sim. pessoas que não tiveram a melhor nota iam para a cidade vizinha. E a gente teve muitas dificuldades em achar os jovens. Eu viajei a Bahia inteira. Tanto é que a minha impugnação se deu exatamente por isso, porque eu tinha muita matéria, muito trabalho, porque eu queria achar o jovem, era a minha meta. Então, eu ia para a rádio, eu fui muito para Ilhéus, fui na universidade, fui na escola técnica, para que a gente buscasse os alunos que tinham formado há 2 anos atrás, para poder Sim. colocar ele no mercado de trabalho. E os jovens não acreditavam, sabia disso? Os jovens não Ninguém acreditavam. botava fé. Não, eu ganhar emprego, conseguir emprego assim, como? Então, é uma experiência que, inclusive, eu tentei levar para as prefeituras. Por quê? Porque, assim como o Estado colocou as vagas de emprego para o Estado, eu queria apresentar, eu fiz e desenvolvi um projeto de lei para que as prefeituras também aprovassem nas suas câmaras de vereadores e também pudessem colocar os meninos no trabalho no público do município. Então, a gente Sim, teria mais vagas de emprego na cidade. Em vez de você colocar reda ou chamar meninos aleatoriamente, você ia para aquele que estudou, que se capacitou, sim, você ia fazer justiça social. O meu lema é justiça social, não é favor. Então, você iria sim, dar às pessoas que estudaram, que se capacitaram, o direito de trabalhar por 2 anos de carteira assinada, com todos os direitos, que é o programa do governo do Estado. Por ser um programa, a prefeitura também poderia fazer, aderir, sim. aprovando na sua Câmara Municipal. Não foi para frente, mas eu espero que ainda vai. Eu acredito que ainda a gente tenha. Está bem escuro aqui, né? Eu tô no Não, canto. fique despreocupado que o pessoal Tá bem escuro. entendeu que a dificuldade às vezes é Ah, complicado. mas é porque a Mas eu queria. luz aqui, onde a internet minha casa aqui tá, é Tá bem. ótimo. Não tá ótimo Não se aqui, não. preocupe com isso. Tá ótimo. Então, mas a gente se preocupa, Voltando, né? só queria só complementar uma coisa com você. Hum. Uma das coisas importantes que eu acho que é fundamental desse programa que você ajudou a construir, eu tive no movimento estudantil quando estava se discutindo lá atrás, através da UESC. Eu fui em algumas Sim, reuniões, eu tive alguns quebra-pau lá com o nosso governador Wagner, no bom sentido, né? claro. Que tinha uma galera que gosta de travar, você sabe disso. Tem uma galera que gosta de Sim, sim, sim. travar, enfim. Mas só para contemporizar, a galera vai entrar no serviço sem dever nada a ninguém, sem pedir nada a ninguém, com os próprios Méritos. esforços.
Isso que é fundamental. Só questiono às vezes, que eu tive alguns bate-papos com alguns depois, que alguns não valorizam. Aí é outra questão, a questão de formação e, né, da questão Normal. da... É normal. Mas, no geral, é importante deixar claro isso, que o programa Primeiro Emprego, inclusive eu trabalhei no Detran por um tempo, agora recentemente, e teve alguns embates lá que eu tive que me meter com um cidadão querendo humilhar um menino lá, né? Um rapaz. E aí a gente foi para cima. Primeiro você tem que se respeitar, que ele não está te pedindo favor nenhum. E ele quis insinuar que o cara estava lá por causa de política. Eu falei, não tá, é política, política pública de Pública. inserção social, de jovens Você conhece esse programa? É tanto que o cara depois voltou para pedir desculpa. Foi um negócio até interessante. Então o que acontece? Parabéns, viu? Parabéns. Isso é Precisamos de importante pessoas se assim. colocar. É importante se colocar isso para as pessoas que nos ouvem e vai assistir depois, que é um programa que dá dignidade, não é só dar emprego. É o primeiro emprego que o cara está tendo, a garota está tendo, mas é dignidade porque ela está entrando lá com os esforços próprios, com a sua luta, seus estudos. Isso é fundamental. Perfeita observação. Eu me realizava, eu digo que quando, como prefeita, eu me realizei muito, porque na minha cidade a maioria dos jovens nem fazia o Enem. Imagine faculdade. Você vê uma cidade bem próxima de Salvador, mas quando eu virei prefeita, antes de virar, comecei a estudar. O município nem o Enem os meninos faziam, porque tinha que ir para outra cidade e não tinha Sim, transporte. Então, eu coloquei a lei e obriguei, inclusive, o município hoje tem ônibus universitário. Olha que um município que não tinha ninguém que massa. que não fazia faculdade, hoje tem ônibus universitário gratuito. Isso é Fardamento, importante. fardamento na minha cidade era uma coisa de um absurdo, de um favor, que era pedindo às pessoas da rede municipal, é gratuito hoje, material escolar gratuito, tudo eu Sim, deixei baseado na lei. Não é favor. Político não tem que fazer favor e não faz favor, porque isso, com dinheiro isso, público não é favor, né? exatamente. O dinheiro da gente, ele volta em forma de benefício para dar dignidade. E eu enxergo Isso, dignidade quando as pessoas entregam sem saber nem a quem é, mas sim isso. por necessidade. Para mim, prioritário que a gente não diga nem, isso aqui a prefeita mandou, de jeito nenhum. É um direito seu. Sim, Só verdade. sairemos do coronelismo assim. Só E sairemos. você vem de uma área que é bem complicada, né? Em relação a isso, a dificuldade. Na verdade, em toda a Bahia, aqui a gente é dos coronéis, da época dos coronéis do Cacau, imagine a dificuldade também. Eu Então, eu acho imagino. que Eu é imagino que hoje importante. uma das dificuldades que eu vejo na política é que sempre são os mesmos. Os mesmos. Né? Isso, Você vai olhar os candidatos, muitas vezes você tem um ou outro que se coloca, mas a maioria são os prefeitos, ex-prefeitos e tal. Eu é até verdade. porque parece que é um ciclo vicioso. Política, para mim, É, não é profissão. Você pode estar contribuindo fora dela também. Né? Não precisa ter mandato ou ter um cargo para sim, contribuir. Você pode contribuir e não precisa ser salário. E o salário de um político, para o Brasil, é um peso muito grande, porque tem várias outras coisas por trás de um salário de um sim, político. A gente tem um Congresso caríssimo, uma Assembleia Legislativa caríssima, câmaras de vereadores caríssima, a máquina pública pesa sim. muito para o cidadão. Essa Isso é é a verdade. realidade. E precisa ser enxugada, né? A gente está vendo que pode ser enxugada. Eu, quando pensei em ser deputada, eu falava assim, eu quero ser para mudar. Político, para mim, deputado não precisa trabalhar o ano todo e ganhar salário o ano todo. Porque não tem projeto de lei para aprovar todo dia. Não tem que ter, na Verdade, verdade. Tem que ter priorização. Então, o deputado tem que ter uma vida normal, como qualquer político. Tem verdade. que ir trabalhar, fazer o seu trabalho e ter a sua profissão, seu comércio, seu negócio, e não pode viver de política. Porque a política É ela é verdade. para uma contribuição na sociedade, não é para você viver 24 horas de política. Acaba que a sua vida tem que girar em torno de política, e aí é que existe a corrupção. As pessoas É, vão investir o seu dinheiro e depois não vão ter do que viver. Vai viver de política? Pelo amor de Deus. Século XXI, a gente está lá no século vira XVIII, profissão, né? vira profissão. Então, eu sou realmente muito chata, sou muito combativa com relação a isso.
Eu queria voltar de novo Ah, ao programa, porque eu acho que é fundamental. Eu vou tocar em um outro assunto que, para mim, é uma das grandes conquistas. A maioria das mulheres, quero mandar um abraço até ao nosso amigo Ivan Alex, que entrou aí. Obrigado, Ivan. Um abraço para você. Grande Ivanzinho. Ivan, eu sigo ele É. para aprender. Eu sigo o Ivan para aprender, porque ele tem um conhecimento muito vasto, estudioso. Ave Maria, nosso mestre. Pô. É um mestre, verdadeiramente um mestre. Ivan é um mestre. Um beijo Então, para ele. as, as mulheres são maioria absoluta quase do programa. Isso É é sério? fantástico. Eu vejo, pelo menos nos setores onde eu cheguei, tanto no SAC aqui em Ilhéus, no Sim, Detran, e salvo engano, no batalhão, em alguns lugares que eu vi, a maioria são jovens mulheres que estão nascendo para a vida e já estão engajadas no emprego. Fale um pouquinho dessa experiência que você acha que, para as vou mulheres ler que estão aqui. iniciando a vida, ter esse momento já com o emprego, da importância disso. Olha, eu acho primeiro que as mulheres, a maioria delas são arrimos de família, elas tomam conta de É, suas casas, de seus... A gente é mãe solteira, a gente tem muita mãe solteira. Então, você já sim, sair, né, do seu profissionalizada e trabalhando é uma dignidade muito grande. A gente tem 52% da população é de mulheres, né? São mulheres. sim, Então, a gente precisa sim, realmente ampliar. Você falou que nos programas tem muita mulher, mas nos espaços de poder são pouquíssimas, né? exatamente. São pouquíssimas. A gente não tem mulheres nos espaços políticos. A Sim, representatividade, a lei manda 30%, a gente consegue no máximo 10%. No máximo sim. 10%. Então, a gente tem a postura ainda política adotada pelos políticos e principalmente na credibilidade da mulher, ela é muito difícil. Gente, eu estou no escuro aqui. Me dá uma luzinha do seu celular aqui, porque o povo não vai nem me enxergar. Ai, meu Deus. Me ajuda aí. Não apaga, não. Melhora. Meus Mas não se amores. preocupe com a forma, o conteúdo, menina, que é mais importante do que qualquer coisa. Eu acho que. Uhum. Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Alessandro Brito, que é seu fã, que está aí nos acompanhando. Um abraço para o Alessandro. Aí, agora melhorou. Ela me deu uma luz aqui, gente, do celular dela. O povo tem ring Então, light, tem não sei o que caríssimo, chiquérrimo. Eu não tenho nada disso. então vamos trazer um pouquinho, como a gente tem pouco tempo, quero tirar o máximo de você. Me perdoe até os Mas a amigos gente que estão pode estar falando acompanhando aí. depois, outro dia, viu? Viu? Mas os amigos, me perdoe que eu não tô, eu gosto de citar os amigos, né? Mas infelizmente não está dando para acompanhar todos. Em nome de Nina Germano, Nina. que é amiga querida, e Neto Tarcísio, que é nosso amigo também, quero mandar um abraço para todos os amigos que estão vendo, que a gente não está podendo citar um por um. Mas eu quero falar do turismo, quero que você fale do turismo, porque você Minha tem paixão. muito conhecimento. E Ilhéus é potencialmente uma cidade turística. Verdade. Potencialmente. Deveria Fale viver para a só do gente um turismo, pouquinho. né? Fale um pouquinho pra gente. A Dailton também mandou um abraço para você aí, ó. Outro beijo. É, Beijo. fale pra gente o que você, como gestora com conhecimento do turismo, acha de fundamental e importante para uma cidade como Ilhéus e outras que têm potencialidade no turismo. Ó, primeiro que a gente. Um abraço, Nina, para você também. Um beijo a todos que estão acompanhando a Alessandra e Alexandro. Beijo. Primeiro que para você, eu falo sempre que o turismo é a única área que você precisa ter uma cidade limpa, iluminada e principalmente educada para o turismo. Ponto. Entrou uma gestora retada que é sua fã aí, viu? A Quem? Charliane, vereadora de Itabuna, futura prefeita de Itabuna. Amém, que a gente tenha muitas mulheres, viu? Glória a Deus. A gente precisa, viu? Um beijo, viu? Boa sorte aí no seu trabalho e conte com a gente. Isso E aí. boa noite para você também. O pessoal dando boa noite para você. Eu botei o óculos, porque, né? A pessoa lê à noite e fica assim. Muito fã de Quitéria, vereadora. Eu que sou sua, que você tá aí, ó, corajosíssima, né? Retada, viu? Charliane, um beijo. Enfrenta mesmo, só ela sozinha, viu? Sozinha na câmera lá, enfrenta mesmo. Mulher assim, meu filho, não tem medo não, né, Charliane? Charliane não tem medo porque ela sabe que além, primeiro Deus, né? E a gente que é mulher,
Se um caba for pegar um fiozinho de cabelo da gente, a gente não gostar, meu filho, aí o sistema é bruto. É verdade. Então, veja, para mim, eu tenho pesquisado muito nesse tempo que eu fui secretária de turismo, que eu saí, eu estudei muito turismo. E as mulheres, a vereadora, mulher já nasce forte, não é verdade? Emerson, a gente tem uma expectativa com relação ao turismo que precisa de muita coisa, de infraestrutura, não precisa. Ilhéus, por exemplo, Ilhéus já é pronta, né? Ilhéus já tem uma história contada por todos. Então não precisa de vamos criar. Não. A gente precisa incentivar o que existe, pegar as pessoas, resgatar a cultura local. Depois dessa pandemia, principalmente, colocar de novo a atividade econômica para funcionar com apoio ao micro e pequeno empreendedor, aquelas pessoas que fazem, de fato, o turismo acontecer, que são os guias, são os taxistas. Os taxistas é uma classe que muitas vezes as pessoas não enxergam, que precisa de uma capacitação, Verdade. de um apoio, de um incentivo para trocar o carro. O governo federal precisa olhar com Verdade. esse aspecto para o taxista. A gente sabe que o turismo é uma cadeia que envolve a mulher que faz o doce, a pessoa que faz o artesanato, a pessoa que pratica, que faz som, a cultura, né, as artes Sim, populares e a história. E Ilhéus não precisa de muito. A história de Ilhéus é contada. Então, para isso acontecer, basta um pouco de incentivo. A Secretaria de Turismo precisa realmente recriar. Porque o que eu vejo hoje muito nas cidades? A pessoa pensa que turismo é festa. Festa, ela sim, tá naquele momento. Mas ali o turista acabou, vai embora. E eu preciso criar roteiros, eu preciso criar a atratividade para o turista ficar na cidade, dormir uma, duas, três noites. Então, ele precisa ter atividades na noite. Eu acho que ele é fantástico com aquela questão da novela, que inclusive foi recriada novamente pela Globo. sim, sim, Poxa, um momento que perdeu o time ali, era para ter aproveitado Ilhéus e bombado Ilhéus com o turismo. Porque você tinha um apelo na televisão todos os dias, você tem a cultura e você poderia ter chamado esse público exterior e interior do próprio Brasil, porque, por exemplo, Porto Seguro. Porto Seguro ele recebe turistas das cidades vizinhas. sim, Então, como é que eu sou vizinho de Ilhéus, eu vou visitar Ilhéus, eu tenho que ter algo de diferente. Então, criar sim. atividades à noite, roteiros turísticos durante o dia, para a criança, para o idoso. O idoso é um turismo crescente, todo mundo tem aposentado. As pessoas precisam ter acessibilidade, só colocar bobagem, sistema de transporte público que dê condição de um idoso subir, descer, a tranquilidade das calçadas, do guia. Então, são detalhes na política que eu falo que a mulher tem muito isso. São detalhes Ó, que a gente pode vou colocar falar e só um melhorar o negócio. turismo. Você está dizendo uma coisa aí que. Olha o perfil de Ilhéus hoje. Você sabe que Ilhéus na década de 90 tinha um perfil de festa que queria implementar um tipo de carnaval parecido com o de Salvador. Deu certo por um período, inclusive várias bandas de Salvador vinham fazer Bom, bloco em Ilhéus. Só que dos anos 2000 em diante, com a decadência do processo local e de outros nichos, nós viramos uma cidade que os idosos têm escolhido para vir descansar. Você tocou muito. no assunto que é real aqui para gente. Entendeu? O cara vem para cá para descansar. Não é Sim, mais uma cidade típica. Não é que não tenha festa. Tem. Mas a potencialidade da cidade hoje. As pessoas pensam em Deus para descansar também. Tanto que na áreas norte e sul, você encontra pessoas que compraram casas, são de outras cidades, compraram casa para vir passar final de semana, para vir descansar, para vir passar um feriadão. Então, o perfil da cidade, e você está falando algo que é bem real com a nossa realidade. Roberta falou na veja aí. estante aí, Ela olha queria que tirar o Flávio celular. está dizendo que é Veja aí. cidade fantasma. Mas o que é que o idoso faz? O idoso, ele vai nas igrejas, vai nos monumentos históricos, mas você poderia ter uma apresentação teatral reconstruindo o que Sim, foi o cabaré. sim, Você tem como reconstruir a história com artistas locais. Você tem como sim, fazer as pessoas viverem aquele momento, porque quem vai a Ilhéus quer ir ouvir as histórias de Ilhéus.
contada por sim, alguém. Então, você tem teatro, você tem música, você tem dança, você tem arte. Então, o idoso quer isso. Ele quer ir na praia, mas ele quer, no final da tarde, ver o pôr do sol, ir na igreja, contemplar a cultura, ir para casa dormir, para o hotel dormir. Então, você tem que ter é, atrativo para eles. Senão, vai ficar cansativo praia o tempo todo. Cansa. E durante o inverno? O que é que eu vou fazer durante o inverno? Eu tenho que ter atrativo sim, durante o inverno. Eu não posso ter um. sim, O hotel não vai fechar no inverno, o comércio não vai fechar no inverno, precisa ganhar dinheiro. Então, a gente cria verdade. alternativas para o inverno. Eu fui secretária de Turismo e Cultura. Eu inventei até encontro internacional de coros. Você tem ideia? Eu não tinha tempo, eu não tinha tempo ruim. Eu trouxe coro da Argentina. As pessoas vão para onde? Para o convento, dormem no convento gratuito. E eu botava encontros de coros internacional. Imagine. Eu inventava coisa para o povo, para trazer turista. Não tem jeito. Ó, isso Romaria. é fundamental. Se tivesse uma pedra famosa, eu ia dizer, pedra famosa, eu fazia um cartaz e divulgava na internet e mandava, porque hoje a gente tem isso aqui, gente. Isso aqui você fala para o mundo. Isso aqui você fala É, para o mundo. Então, hoje você pode criar uma revista digital, colocar todos os bares, restaurantes, hotéis, pousadas, cadastrar e mandar esse folheto para o mundo inteiro via internet gratuitamente, que não vai custar inclusive, nada. entrou um rapaz aí chamado Paulo Cidade. É um dos mais preparados gestores para a cultura que Ilhéus tem. Ele é um cara, Então, ele não é vou nem falar produtor, mais. não é da cultura. Produtor, escritor, tem bons livros, um cara show de bola. E ele sabe da importância que é, vou mandar um abraço para você, Paulo, o que você está falando aí, com o turismo com a cultura, o encaixe perfeito. Perfeito. Peças de teatro, peças. A gente tem um pôr do sol maravilhoso em uma baía chamada Baía do Pontal, aqui em Ilhéus, que tem uma orla chamada Sapetinga. Sei Eu qual tô é. para ver, eu tô para ver um pôr do sol mais bonito que o da Sapetinga. Eu não conheço. E olha que eu já tive a experiência de dar uma rodadinha, não vou falar para aqui, A questão minha de. amiga, a Não tô prefeita aqui. Cimeia, tem casa aí. Eu já fui lá. Cimeia de Então, Ibatã. assim, sim, verdade, verdade. Tá sempre por aqui. Ela Inclusive, tá aí em Sui, que é de Ilhéus. Ubatã também tá aqui, é daqui. Minha Um amiga lá. abraço para ela, né? Que a gente vai botar no YouTube, depois ela vai ver também. E Paulo Cidade sempre faz peça, que escreve livros Um falando. abraço. Tá, Mestre. tá aí Mestre é dizendo que você, nem ó. tanto. Você é o mestre. Nada, ele que é o mestre, a gente, ó, bate palma para ele, porque pensa num cara fera. Então, Pois o é. casamento da cultura com o turismo, para você, com uma cidade estupidamente maravilhosa, de riqueza histórica, cultural, como Ilhéus, fala aqui, tem um lugar aqui chamado Rio do Engenho, que é simplesmente um lugar onde foi uma das primeiras revoltas de trabalhadores, pô. 1789, uma das Nossa, primeiras, pô. imagina. Tem a segunda capela mais antiga do Brasil, Tem o essa melhor capela de cacau do Santana. Brasil. Tem tudo, Ilhéus. Putz, O melhor chocolate, a imagina, melhor fábrica. tem possibilidade melhor de fazer que essa cidade crescer do que o turismo? Eu não sei de fato o que falta, às vezes, para que um olhar não é só Ilhéus, não, eu falo na Bahia como um todo. É muito Sim, triste a gente ver o potencial que nós temos para trazer, atrair pessoas e verdade. investimentos. A gente não precisa inventar. Você vê que os outros países criam roteiros, constrói. A Sim. Disney, eu falo todos os dias, gente, a Disney foi construída. A gente tem a Chapada Diamantina, que você É. chega lá e encontra o turista caminhando de outros países, conhecendo as grutas que a natureza fez Ah, eu sou gratuitamente, apaixonado por Lagoa ele. Encantada, verdade. E a gente não tem esse comércio, porque o turismo é um comércio, tem que ser tratado Sim, como um sim. comércio, como uma vertente não só desenvolvedora, não, porque ela já está pronta, mas ela teria que ser a mola mestre para desenvolver a Bahia e o Brasil, consequentemente. Mas a gente está falando da Bahia. Então, eu queria Sim, muito que esse olhar dos políticos fossem para o turismo, porque os gestores públicos se juntassem com os empresários, ia ser show. Em Penedo, quando eu fui secretária, a gente tinha o Festival de Cinema em outrora. Depois foi para Gramado. Hoje a gente tem aham. sala de cinema. Eu peguei o espaço anterior, recriei e fiz um roteiro.
Que Penedo não massa. recebe turismo sempre. E, Penedo teve a visita do imperador, né? Tem um histórico Tem, muito tem lindo. casa e virou museu. Virou museu a Eu casa. tive lá, tive o prazer de ir lá já. Fui na visita, na aula de campo, ao Rio São Francisco. Pois é, agora a gente estava tentando fazer o museu do Rio São Francisco lá. A gente tentou quando eu era secretária. Eu consegui, Penedo tem um teatro em forma de ferradura, e eu consegui toda a Sim, iluminação na Furnat, a gente começou a fazer vídeos e filmes novamente. Então, acho que você recria a história, não pode deixar a história fazer com que o turismo é valha a pena. verdade. E traz, e Verdade. os benefícios que vêm para o jovem, o adolescente, a criança, crescendo ali, colocar como base turismo na escola. É fundamental. O Ilhéus precisa colocar o turismo dentro da escola. Colocar os meninos para Ó, conhecerem e amarem a sua cidade através dos livros. É um isso, passo importante para que futuramente a próxima geração tome essa apropriação da cidade, ame a cidade, cuide dela, para que quando o turista chegue, ela esteja bem cuidada e bem recebido e possa cobrar por isso. isso é fundamental quando você introduz na população isso, esse sentimento, né? Tá gostoso o assunto, tá massa, mas eu preciso dar uma acelerada para um assunto que eu acho que é importante. Pode Ontem eu falar. estava conversando com o nosso amigo Dr. Jefferson, entrou aí, dá uma salve para ele, de um assunto que você tem um vasto conhecimento. A gente não vai fugir para áreas que você não conhece, não. A gente vai explorar o melhor que você tem. Você foi presidente da UPB. Então, como Uhum, presidente da UPB, você conhece digamos assim, um catatal de coisas sobre o municipalismo. Então, bastante. o que é que como você encara hoje essa atual realidade da defesa do municipalismo hoje no Congresso Nacional diante das problemáticas? Olha, a gente teve alguns avanços consideráveis. Os municípios saíram de uma situação bem complicada que a gente vivia desde 2008. Quando eu fui para a União dos Municípios da Bahia para me tornar presidente, eu fui porque quando eu virei prefeita começou a crise. E a gente precisava se unir. Eu nunca tinha sido política, nunca tinha tido mandato. Então eu precisava melhorar a vida do meu povo, porque o povo, quando elege o prefeito, não tem desculpa. Não tem a prefeitura está quebrada, não tem dinheiro. Não existe isso, porque você se colocou para resolver os problemas. Então, quando a gente senta na cadeira, acabou. Não tem desculpa. Tem que buscar a solução. Então, eu virei prefeita, pedi ao povo voto, o povo me deu o voto e eu tinha que buscar a minha realização era fazer o que eu fiz no meu plano de governo. Eu prometi que Sim, eu ia melhorar a qualidade de vida das pessoas, coloquei água em todos os lugares. Então, para isso, eu precisava lutar. Por isso, eu fui para a UPB, porque eu precisava de apoio para conseguir galgar alguns caminhos para o meu município. Eu não fui com o intuito de ser presidente. Quando eu sim, virei presidente, no meu segundo mandato, aí eu virei vice. Eu entendi que só unido eu conseguiria galgar sim, esse caminho para me tornar uma referência na administração pública, que é o que eu gosto de fazer, a administração pública. E a UPB, ela se transformou em um marco no Brasil. A gente conseguiu aprovar, inclusive estava vendo a entrevista hoje que eu dei para vários jornais. Na minha época, 30 anos atrás, tinha 1% que os municípios recebiam em dezembro, que ajudava a pagar o salário do 13º. Quando eu virei presidente uhum, da UPB, eu consegui 1% para o meio do ano também. Então, eu consegui outro FPM para as sim, prefeituras do Brasil inteiro para o mês de junho, que era quando a arrecadação caía, que a arrecadação cai muito em maio, por conta do imposto de renda, aí vai maio, junho, cai. Então, em julho, sim, a gente recebe 1%. Hoje, a gente recebe 1% no meio do ano e 1% no final do ano, graças à luta que eu fiz. Fui para Brasília, SOS Município, levei 80 prefeitos e me tornei a referência no Brasil e transformamos o Congresso, abriu o ouvido para os municípios e melhorou muito a questão da receita dos municípios. Os prefeitos me apoiaram bastante, tanto que me pediram para me tornar novamente presidente da UPB no meu segundo mandato. Mas isso o que é que os municípios têm? Agora a gente teve uma luta essa semana, eu vou falar daqui a pouco com a senadora Alice da Mata sobre isso. Ela foi uma das protagonistas, que agora ela é sim, deputada, nossa primeira senadora mulher voltou a ser deputada, né? Infelizmente. é, Mas a gente está aí
na luta do Lamentável, né? Nordeste. Mas É enfim. lamentável. A gente teve essa perca lá no Senado, mas ela está na Câmara Federal e está, Mas, não, mas ela continua resistindo na luta. continua. Eu estava ouvindo a deputada. Tem muitas mulheres, a gente tem que ganhar. Eu tenho, graças a Deus, a felicidade de nunca ter perdido, sempre ganhei. Então, Isso para é mim é ótimo. muito difícil. Eu não sei essa sensação de não ganhar uma eleição. Mas eu vi uma deputada falando, Ivana Abaixo, falando que ela perdeu 3 vezes até ganhar. Então, a gente, Ah, quando tem um objetivo, vai, é, luta e consegue. Então, quando a gente fala do cenário nacional hoje para os municípios, com a pandemia, está horrível. Mas eu enxergo uma grande oportunidade. Olha que sim, quanto de recursos os municípios estão economizando. Porque a máquina está parada. é. Sim, tem lógica. Está Tem parada. lógica. Então, é hora de se reinventar. É hora de ver o que era que eu fazia com tanto combustível que eu gastava, o que era que eu fazia com tanta Sim, viagem, o que era que eu fazia com tanta coisa, que hoje eu acho desnecessário. Até a própria Câmara de Vereadores hoje está falando aqui para a internet de sua casa, trabalhando home office. Então, qual é a sim, necessidade de você ter todos os dias um aparato público caríssimo? Eu acho que a administração pública ela evolui se ela cortar sim, gastos, porque ela vai sobrar recursos para a gente fazer aquilo que é muito mais importante para o cidadão, que é o saneamento básico, para mim a rede de iluminação pública. Segurança pública ela vai de rede de iluminação, ela vai de câmaras, porque a gente sim, precisa ter uma cidade com câmaras mesmo para poder inibir as ações dos bandidos. A gente precisa ter hoje um trabalho muito sério com relação ao combate à droga. A gente precisa ter um sim, sim. trabalho sério com o combate à violência doméstica. Então, são coisas que precisam de recurso, de ações. E eu acho que esse momento que a administração pública está trabalhando remotamente, deve estar pensando de que forma eu vou acalentar o meu povo, de que forma eu vou cuidar do meu povo melhor com esse recurso que está guardado. Então, a gente teve a luta do Fundeb essa semana, que queria, a gente tem um fundo, o fundo poderia acabar ou não. Sim. Aprovou, a gente vai para o Senado agora. Não entendi o que o Partido Novo fez, pediu Nossa, vista, aquilo foi, sabe, de uma estupidez enorme. nunca vi nada parecido. Também nunca vi um. É por isso que se faz hoje. É preocupante você ver pessoas entrarem na política que não têm experiência política, não têm vivência com o povo, não sabe a necessidade do povo e quer ser político. Mas usa a inteligência para o mal. Que é É, aqueles caras do Partido sabe o que Novo, é? eu É que conheço só pensa alguns. no lucro, só quer saber, mercadologicamente falando, quem vai ganhar, quem vai lucrar. Se é para o governo Mas é vender, burrice. hã? Mas é burrice, é burrice. Sabe Óbvio. por quê? Eu vou te explicar simples. Sabe quem está defendendo hoje a Amazônia? Não é o vitalista, não. Não é os esquerdistas, não. Que está defendendo a Amazônia hoje é o capital. Foi para cima do governo questionar que está perdendo lucro, está tomando pau. Entendeu? A inteligência desses caras aí. Por exemplo, nós temos um ministro do meio ambiente. Ele usa a inteligência para o mal. Pro Infelizmente, mal. a gente não está vivendo um momento bom na política no nosso país. Os valores estão muito invertidos e o olhar está muito mais para o capital, né, para os bancos. Voltou de novo aquela Sim. onda de que é economia, economia, economia. Quanto mais O lucro, discurso, melhor. né? Eu tenho tido vários embates com pessoas amigas, porque para o empresário tá bom, para o empresário e o povo. Porque o empresário que a gente fala é o grande, o pequeno, o comerciante, esse não tem apoio de nada. Está aí o Banco do Nordeste dizendo que está dando dinheiro e ninguém consegue pegar nada. É Né? incrível, né? É olhar míope mesmo, Roberta. É isso que você falou agora. Mas sabe porque é míope? Porque é para o umbigo deles. É um É, olhar para atingir a classe que financiou a campanha deles para que eles estivessem lá hoje. hoje é Essa é a verdade. realidade. Hoje as pessoas estão sendo financiadas, infelizmente, a gente precisa fazer um trabalho que eu fiz na minha cidade, em Cardeal da Silva, que o voto não pode ser comprado, que o voto não pode ser Pronto. trocado, que o voto não pode ser doado a amigo, não. Quem é esse candidato? Qual é o interesse dele na política? O que ele está fazendo para que ele tenha o meu respeito, o meu voto? Deixa eu Né? só pegar o gancho que você está falando aí, para te fazer uma pergunta que vai ser a última por hoje, porque a gente só tem 4 minutos. O que você acha
fale um pouquinho, na verdade, da participação feminina das mulheres na política partidária, com a exceção da cota dos 30%. A gente sabe das problemáticas que existem, mas eu queria que você falasse um pouco dessa barreira que eles criaram a cota, mas existe aqueles que burlam as cotas para querer construir, né? Usar as mulheres como, você sabe. Fale um pouquinho para a gente. É quem se permite ser usada, né? A gente precisa disso, infelizmente, ainda alertar as mulheres que elas são vítimas e que elas não podem deixar o seu nome constar em uma lista que ela não é candidata de verdade. Porque os Sim, 30% é lei e é um fundo partidário que não chega para as mulheres, porque eu fui candidata e eu já falei com o meu presidente, eu falei, olha, eu vou ser candidata de novo e eu quero meus 30% do fundo partidário. Você vê que nos outros países é 50%, o Brasil é 30%, né, na sim, cota. Então, a forma de coação, por que as mulheres não entram na política? Por que as mulheres não querem estar, muitas vezes, nos cargos políticos que são de destaque? Porque elas têm medo, porque elas se submetem às pessoas, aos homens para que elas continuem tendo um emprego. Olha, vai lá ser candidata que eu lhe dou uma vaguinha de emprego. Então, a gente precisa emancipar essas mulheres ainda. Elas precisam conhecer ainda. Fala que a gente conhece a verdade vos libertará. Vai lá, meu amigo, bote meu nome, bote aí. Mas eu quero ser candidata, eu quero meu material, eu vou fazer campanha, eu quero meus direitos para ser candidata. Enfim, sim. não De só verdade, né? de verdade. Então, é uma canalice. Mas, assim, eu já vejo hoje com outros olhos, porque o Supremo está de olho, o TRE está de olho, Sim, a gente já tem aí a fiscalização da população, a gente já teve as isso, denúncias na eleição passada e vamos ter sim, mais nessa. A gente isso, precisa que os partidos olhem para as mulheres com respeito, que o próprio político, que são os antigos, olhem para os mais novos, as mais novas, com respeito. E eu acredito muito que a gente está evoluindo aos passos lentos, né? Mas a gente está evoluindo para que as mulheres tenham essa consciência. E você está de parabéns por dar voz a essas mulheres. Né? São poucos os homens que a gente entende, graças a Deus melhorou. Eu tive a felicidade de pegar um grupo de prefeitos que me elegeram, me reelegeram e acreditaram no meu trabalho, gostam de mim até hoje, graças a Deus, a representatividade que a gente tem. E a gente precisa distanciar um pouco essa história de que a mulher na política, mulher não vota em mulher, tirar isso, que isso é uma falácia e foi sim. culturalmente construído para os homens, para que as mulheres não entrassem na política, né? Então, para mim, Ó, falta um minuto só, quero te agradecer desde já, agradecer a todos e deixar você falando esse último minuto aí, que é maravilhoso ouvir de você. Um minuto para você falar aí. um beijo Menos de para um minuto. todos, obrigado. Vai ficar aí a nossa live. Eu me comprometo a gente fazer novas lives falando só sobre turismo. Eu acho que a gente tem pessoas em Ilhéus que pode estar discutindo isso com a gente pode colocar outras pessoas na live também. É uma ideia que eu acho Massa. bacana, Ó, colocar Paulo pessoas Cidade, para nosso mestre, contribuir. gostou, viu? Um É abraço. por isso mesmo. Vamos colocar outras pessoas, dar outras opiniões, discutir isso, aproveitar esse momento que a gente está vivendo, de estar todo mundo em casa, podendo falar melhor sobre política de uma forma leve, sem medo, Sim, descontraída sim. e com respeito a todo mundo que está aí ouvindo, assistindo a gente. Eu estou aqui à disposição sempre e quero contribuir com a minha Bahia, com o meu estado, com Salvador agora.